não tenha medo. Eu acho que acima de tudo, se você tem desejo, você tem sonhos, coloca ele no papel. Faça um projeto de vida. Eu tenho certeza que a gente às vezes se limita aos nossos medos. Mas se Deus tem algo especial para sua vida, Deus tem uma vida de empreendedorismo para você, Ele vai abrir portas. Ele vai te dar ferramentas e vai fazer você entender aonde você vai chegar. Hoje vamos conhecer uma história de sucesso por trás de uma das melhores farmácias da região do Itinga. Eles são os sucessores de um legado construído com dedicação e excelência. Com um atendimento excepcional, eles seguem os passos do fundador, Gilson, pai de Elaine e sogro de Hermínio, mantendo a tradição e conquistando cada vez mais clientes. Prepare-se para conhecer os bastidores dessa trajetória de compromisso, cuidado e paixão pelo que fazem. Sejam bem-vindos, Hermínio Quentino e Elaine Quentino. Tá começando mais um episódio do EstruturaCast e hoje o episódio está recheado de empreendedorismo, tradição e muito sucesso no comércio local. Tu já ouviu aquela frase, quando tu tá doente, já passou lá no Gils? Pois é um empreendimento muito querido aqui no bairro e hoje a gente vai conhecer essa grande história. Michael, quem tá com a gente aí? Então não tem como esquecer do bordão dele, né? Que gravou na nossa cabeça ali quando nossos filhos estão doentes. Tem muito segredo por trás aí, né? Porque eles criaram uma tradição, né? Uma coisa muito... Estão criando um legado forte, né? Pois é, cara. Queria apresentar nossos entrevistados que estão desde 2019 na gestão da Farma Gilson, né? Elaine e Hermínio, sejam muito bem-vindos e derrame a sua história pra gente, traga muito conhecimento, tá bom? É uma honra tê-los aqui. Muito obrigado, Mike. Mike, obrigado a Milcar pela oportunidade e a honra de a gente poder estar aqui, contando um pouquinho da nossa história, da Farma Gilson, juntamente com a Elaine, minha esposa. Vamos lá, vamos pra cima. Que legal. Sejam muito bem-vindos novamente. Forte abraço para vocês, que Deus conduza essa conversa. Amém. Queria começar pelo básico já, né? Como é que a Farma Gilson foi criada, surgiu no mercado? Quem que começou ela? Quem é Gilson? Então, o Gilson é meu pai. A Farma Gilson começou através dele, né? Em 2010 ele assumiu a Farma Gilson e desde então ele continua trabalhando lá. E em 2019 ele passou a gestão para mim e para o Hermínio. Uhum. E Hermínio, como é que ficou então essa questão? Tu é o agregado da família, né? Caiu de paraquedas. Caí de paraquedas ali sem saber nada o que era um medicamento, né? Iniciamos em 2010. Eu sempre trabalhei em comércio, né? Uhum. Mas nunca tive a oportunidade de trabalhar numa farmácia. O meu sogro já, desde os seus 15 anos de idade com farmácia, então... 15 anos já ele 15 trabalha? anos. E aí, em 2010, houve a possibilidade da gente, empreender. E iniciou-se a Farma Gilson e eu entrei ali sem saber nada, como eu falei antes, né? Primeira vez que eu fui atender no balcão da farmácia, a pessoa perguntou para mim se tinha ibuprofeno. Eu falei, o que é isso aí? Que bicho que é esse? Que negócio estranho aí. E com a ajuda, né, da Elaine, já trabalhava também em farmácia, já tinha todo o conhecimento. A gente foi devagarinho conhecendo, aprendendo, buscando conhecimento, né? O Gilson sempre trabalhou então em farmácia. Em consequência, tu já desde pequena conhece essa área, ou não? Sim, já venho desde o meu nascimento, acho que sendo criada dentro de uma farmácia. E o pai, desde os 15 anos de idade, começou na drogaria, né, bem novinho, e depois foi empreendendo também, né? Daí teve as farmácias dele, primeiro começou com uma no Itinga, e depois daí teve outra no Bermervalt e aqui em Araquari também. Eu sempre achei que a farmácia sempre foi aquela dali, porque desde quando eu nasci, antes de eu nascer, já existia farmácia. Mas é Gilson também nas outras ou não? Não, daí antigamente era farmácia Itinga, farmácia Escolinha, a farmácia Belém Farmácia também. Belém.
que era do meu avô. E daí também, né? Na verdade já é tudo de família, né? Já começou bem lá atrás, lá. Começou com meu avô, meus tios, e daí o pai, e daí veio assim pra gente também, né? Pra mim, a gente se criou dentro da farmácia. E desde então, ali naquele ponto que vocês estão ali na frente do Mercado Albino, né? Ali se consolidou o negócio. Sim. Ali ficou e todo mundo conhece agora o Gilson. Mas ali começou a farmácia Justo já desde o início ou tinha alguma coisa antes disso? Tinha outro... Já era farmácia também? Ali existia a farmácia, a drogaria Araquari. Araquari. O Gilson, meu sogro, ele trabalhou ali por 7 anos de funcionário na drogaria Araquari, no ex-sócio dele. Sim. E no final de 2009, início de 2010, começou a conversa de adquirir o ponto. Legal. E aí veio a possibilidade de a gente empreender novamente. Porque o sogro já empreendia antes, né? Sim. Ficou um período fora do mercado. E aconteceu em 2010 a gente né? De a Farmagilso se estabelecer no mercado, né? Onde nasceu a Farmagilso em 2010. Essa tradição que a gente começou falando aí, né? Isso é muito difícil para uma empresa ser conhecida e lembrada, né? Por todos, não somente os clientes, mas quem passa por perto, quem já nunca ouviu falar da Farmagilso, né? Então isso é um legado que a empresa cria no mercado. Isso é muito importante para uma empresa ficar tempo, né? E como é que eu posso dizer? Se consolidar, firme, crescer, né? Criar uma cartela de clientes. Tem algum segredo? Como que foi esse processo? Como é que foi esse início ali para criar esse legado, né, da Farmagilso? Primeiramente é Deus, né, meu cara? A gente não consegue dar um passo se não for Deus, né? A Farmagilso foi um projeto de Deus, na verdade, que se iniciou há um tempo atrás do seu início, né, do seu nascimento, onde o meu sogro passou um período muito, muito difícil, né? Ele teve algumas quebras e no período mais desafiador, Deus falou muito com ele sobre a Farmagilso. E esse legado se iniciou pela gente tratar as pessoas de um jeito diferente. Não criar a roda, né? Mas a gente se colocar no lugar da pessoa. Porque quem vai numa farmácia, ela não vai feliz e nem contente, né? E nem chega sorrindo. É porque ela tem uma dor. E eu aprendi uma vez com alguém que me falou e perguntou para mim qual é a pior dor que existe. E as pessoas, elas citaram vários tipos de dores. Mas a pior dor é o que você está sentindo naquele momento. É verdade, isso é forte, hein? Seja ela uma grande enxaqueca, né? Seja ela uma dor grande, forte, abdominal, ou seja ela a dor na ponta da sua unha. Mas naquele momento é a pior dor. E esse legado se iniciou por isso, a gente entender o sofrimento e a dor do nosso próximo. Né? Nós viemos de um... Eu não sou berço cristão, mas o meu sogro veio de um berço cristão. E desde lá de trás a gente aprendeu a se colocar no lugar das pessoas. E como Jesus, ele tinha íntima compaixão das pessoas, era o mínimo que a gente podia sentir por elas. E o nosso legado iniciou ali, por sentir a dor das pessoas e tentar ajudá-las. E a superar essa dor. E claro que às vezes a gente não consegue totalmente resolver o problema de uma pessoa. Mas no suporte que você pode dar, às vezes a pessoa não precisa nem sair com um medicamento. Às vezes uma palavra de ânimo, um abraço e um sorriso já muda toda a situação de uma pessoa. E o cuidado, né? E o cuidado. Isso que falta demais hoje, né, nos comércios. Enfim, qualquer empreendedorismo, empreendimento, né, que exista assim, que não tenha esse princípio, né? E não sei se tu percebeu já, mas todos os convidados que a gente traz para cá, né, que tem esses princípios cristãos, sempre foi, como o Hermínio falou, não inventar a roda. Pegar os princípios e botar em prática. O básico, né? Tudo básico. E isso, cara, parece que um ponto cego, assim, em alguns lugares. Como é que eu posso explicar? A gente passa, né, por muitos comércios, muitos locais ali, às vezes fornecedores, às vezes
Enfim, tem bastante relacionamento com esse lado do empreendedorismo. E a gente percebe que é uma dor muito grande. As pessoas querem crescer, querem desenvolver, querem ter uma empresa majestosa, mas não tem os princípios básicos. O arroz com feijão. Um bom atendimento, o se preocupar, o se colocar no lugar do cliente, né? E com o teu exemplo, né, de tradição, olha só a força disso. Se tu colocar no lugar do cliente, no caso o paciente ali, entender qual realmente é a dor dele, e isso se aplica em qualquer lugar, não só na farmácia. Sim. E o poder disso é muito grande, porque tu é lembrado. E depois que tu é lembrado, tu é recomendado. E assim vai se espalhando, né, o legado. Eu acho muito legal isso na Farmagilson, né? E tenho certeza que não foi só ele que conquistou isso, né? Vocês, depois de assumirem esse posto, continuaram o legado dele. Como vocês fazem agora para estar aprimorando isso? Porque uma coisa é tu fazer o que é sempre feito, uma coisa é tu aprimorar aquilo. Tem algo assim que vocês fazem, algum segredo? A gente sempre quer atrás do segredo, né? Sempre atrás do código, da mandinga, do não sei o que ajuste e faça acelerar o processo. Mas assim, hoje olhando para o que vocês já passaram, né? Olhando agora o processo futuro, tem algo que vocês fazem, cara, esse aqui é o segredo, esse aqui é sabe, o que faz mover a Farmagilson. Tem alguma coisa hoje assim? Amilcar, cara, a gente não pode contar o segredo, né? Fica fácil da receita. A receita É brincadeira. Mas assim, não existe muito segredo, sabe? Claro que o passo do empreender, ele é muito desafiador, né? Você não vai empreender de qualquer maneira. Não é você brincar que você tem uma empresa, né? Você brincar que você tem colaboradores. Não. Mas eu vejo a situação de a gente ser... Eu já falei sobre o humano, a gente ser humano, e aplicar tudo aquilo que a gente já sofreu, na verdade, de dores. Porque a gente já esteve no outro lado do balcão. Eu já fui um colaborador de uma empresa. Já fui, às vezes, meio que pisado pelo meu gerente, pelo meu encarregado. E, às vezes, as palavras, elas te machucam mais do que um tapa. Então, primeiramente, a gente tem que ter uma equipe sadia dentro do teu estabelecimento. A gente preza muito isso. Honrar essas pessoas. A gente, graças a Deus, nunca teve a situação de brigas, de guerras dentro da nossa empresa com funcionários. A gente tenta sempre levar pela paz, mas também pela obrigação de que você está ali e você precisa render. O empreendimento, uma empresa, ela não vive só de sorrisos, né? Ela precisa viver de lucros, né? A rentabilidade ela precisa ter. Então a gente tenta sempre, primeiramente, tratar bem os nossos funcionários para que eles possam estar felizes num balcão de atendimento. E essa felicidade ela vai fazer com que o cliente ele corresponda de uma maneira positiva. Porque já pensou você chegar num lugar e você nem receber um bom dia? Ou se você receber um bom dia para a pessoa e a pessoa com cara fechada para você? Então a gente prioriza muito isso. O atendimento ao cliente. Ele é o nosso patrão. Sabe? Ele é o nosso patrão. Então a gente precisa valorizar. Não que a gente ele é uma obrigação ele estar ali. Não é uma obrigação. Mas se ele escolheu estar ali porque o nosso estabelecimento ele tem algo que possa oferecer diferente a ele. Seja no atendimento, seja no fator de ele ter paz dentro daquele lugar. Porque eu sempre falo nas nossas reuniões que a gente precisa ter um ambiente de paz. E isso vai refletir lá fora. Então isso a gente prega muito. E o cliente vai entrar ali dentro se ele for bem atendido, se ele tiver ali uma preocupação da nossa parte para com ele. E também eu sei que às vezes é muito fácil você falar hoje sobre preços. O mercado hoje está muito no preço, né? Muito no desconto. É importante isso? Claro, é importantíssimo. Ninguém vai querer pagar caro naquilo que ele pode pagar barato.
Mas hoje a gente não oferece somente uma troca de receita. Só recebe receita e pronto, acabou. Não, a gente faz um atendimento que a pessoa se sinta valorizada e que ela possa ter alegria de estar ali. E que ela possa ter paz no coração. Acho que isso é um segredo. Né? Isso é legal, Hermínio, porque assim, ó, existe o vendedor que é o vendedor de balcão, aquele que te entrega o que tu pede, né? O entregador de pedido. Entregador de pedidos. Existe o vendedor realmente que escuta a dor. Isso é diferente em qualquer negócio, né? Tu entender a dor do cliente e resolver aquele problema, às vezes não vai te dar tanto lucro quanto tu entregar o que ele tá pedindo. Acontece muito com a gente, do cara vir aqui e querer, sabe, uma mansão, querer um monte de coisa. E a gente, por experiência e direcionamento, a gente vai colocando a realidade daquela situação do cliente ali, né? Com a melhor coisa que a gente consegue entregar na realidade dele. E ele fica super feliz. Só que pra mim ter lucro seria melhor se eu entregasse o que ele tava pedindo de início. Entende? Por exemplo, quando a gente começou a fazer o gesso 3D, teve clientes que queriam a sala toda de gesso 3D. Cara, isso é horrível, cara. Era uma semana aquela mulher queria arrancar tudo aquilo. Mas a gente né? Não, olha, vamos visualizar isso aqui desse jeito. Vamos mostrar isso aqui e tal. E a gente direcionando e fazendo que ela tenha prazer naquilo, né? Vendo aquilo ali de uma forma que seja benéfica para ela. A venda acontece, ela recomenda para outro e assim vai. Né? A venda ela tá mais na questão de tu entender a dor do que tu receber o lucro. Eu acho que essa é mais a pegada. Eu acredito que pela tua conversa ali, foi isso que tu quis transmitir, né? De não só atender o cliente ali do balcão, né? Só entregar a receita, mas sim entender aquela dor, entender. E às vezes até entendendo a dor, a gente consegue algo mais valioso do que... Mas não visando o lucro, visando a dor dele. Isso é muito bacana, isso é muito legal. Mas não vamos entrar nesse assunto de venda, porque senão vai longe. Vai longe. Né? Vai longe. Vamos voltar ali pro legado ali, ou pra gestão. Elaine, eu sei que como tu tá ali desde o início da farmácia, né? A parte de gestão ali provavelmente deve ter passado por ti ou ainda tá com você. Qual que é essa parte ali de gestão de administração, não sei se financeira, como que funciona essa parte na farmácia? Então, na farmácia a gente separa, né? Cada um tem uma parte que cuida, né? A parte de gestão já é mais com o Hermínio, né? A parte de gestão então e a parte financeira é com ele. E eu fico mais na parte de compras, né? O Gilson, o pai, também fica na parte de compras. E o Hermínio pega também uma parte de compras, porque é muitos fornecedores, né? Imagina. Muitas unidades, né? Unidades, muita diferença. É que, na verdade, a farmácia em si, ela não é toda distribuidora que ela vende o mesmo medicamento. Então, assim, hoje a gente tem mais de 25 distribuidoras que nos fornecem medicamentos. Colocar na ponta do lápis, né? Então, assim, existe o medicamento referência, existe, né, que é o medicamento ético, existe a parte de medicamentos genéricos, a parte de medicamentos similares, existe a parte de perfumaria. Então, toda a parte de linha ética, referência, eu cuido, a parte de compras, né? E também tem as pessoas que também fazem essa parte de compras na farmácia. O meu sogro, ele cuida sempre da parte dos similares e genéricos, né? Do atendimento com os vendedores e representantes. E a Elaine cuida da parte perfumaria. Então, tudo que é perfumaria ali, ela é responsável. Então, os vendedores, às vezes, chegam lá e querem nos vender. Eu falei, não, ela que é a dona do negócio e ela que escolhe aquilo que precisa colocar na farmácia e ela já tem esse conhecimento, esse feeling, né? Se eu for fazer isso já não vai dar muito certo, mas ela tem essa habilidade ali de cuidar dessa área. Eu acho que a habilidade, cada um tem uma, né? Então a gente separa, né, a habilidade para cada um, né? Cada um faz o que gosta, né? O que faz melhor e eu acho que é aí que dá certo. Isso é legal, porque aqui a gente também tem alguns itens aqui. Aí quando vem fornecedor conversar comigo ali, eu comprava tudo que viesse mostrar que vem. É mais fácil. Isso é legal. Vamos comprar. Então por isso que essa parte eu nem chego perto, sabe? Porque cada um tem sua habilidade. Um exemplo aqui, a gente foi comprar a nossa primeira caminhonete. Essa é uma situação que ficou marcada pra mim, por isso que eu já deixei de lado essa parte.
E daí quando a gente chegou lá para fazer o financiamento, o vendedor fazendo a parte dele, mostrando os benefícios ali e querendo colocar os acessórios. Vamos colocar DVD, película, não sei o que, não sei o que. E eu, sim, vamos colocar. Parecia uma criança. Vamos colocar. Pra mim, cara, eu tava, né? E eu não tava visualizando o propósito da caminhonete, que era trabalhar, então ia sujar, ia bater, não sei o que, não ia ser só pelas nossas mãos que ia passar. Mas o gestor tendo essa visão, falou, não, muito obrigado, eu só vou levar a caminhonete, tudo bem, catou minha mão, vambora. E eu assim, não, cara. Então, cada um tem sua habilidade, né? E se tu tá na posição errada, né? Ou então onde não é a tua potência, a tua área de potência, aquilo pode ser prejudicado. Isso é muito interessante também, né? E esses locais, vocês que se decidiram, vamos dizer assim, ou o Gilson, com a experiência dele, foi colocando vocês e fazendo esse jogo de cadeira? Eu, quando a gente chegou na farmácia, como eu falei no início, eu caí de paraquedas, né? Uhum. Eu tinha um conhecimento de vendas, né? Mas não tinha um conhecimento de gestão. Uhum. E quando a gente foi entender o que fazer, a experiência de vendas, de balcão, atendimento, de farmácia, a Elaine fazia, né? O meu sogro tinha, sem palavras para dizer, né? Quem é o Gilson, né? Na parte de atendimento. Então, eu ajudei também no início, nesse processo, porque eu precisava conhecer, né, as áreas, mas eu automaticamente já fui, né, indo para a parte administrativa. E foi bem legal porque na empresa que eu trabalhava antes, eu fazia parte de vendas, mas eu cuidava um pouquinho de notas, já comecei a cuidar de notas fiscais e boletos, essas coisas. Não entendia porque eu era um vendedor, eu precisava de venda, eu precisava vender, mas eu caí nessa área e de repente nasceu a Farmagilson e eu fui para esse lado. A parte administrativa, né, recebimento, pagamentos, né, organização, né, do administrativo. Então foi meio que no automático. Não foi aquele negócio escolhido, né? Foi meio que cada um foi encontrando o seu lugar. E eu aprendi sozinho, né? Claro que com a ajuda da Elaine, com a ajuda do sogro na época, mas assim, foi meio que sozinho assim, quebrando a cabeça, descobrindo algumas coisas. Existem dois desafios que eu vejo assim bem grandes aqui nessa conversa aqui, né? Sobre a parte financeira de uma empresa, né? Gestão financeira sempre é um desafio. Né? Não importa se está pequeno, grande, médio ou grande, sempre vai ser. E quanto mais tu entende desse assunto, melhor fica. Mais resultado a empresa vai ter. Isso eu quero pegar ali, mas tem em contrapartida também outro ponto ali que pega muito, é onde um casal trabalha no mesmo lugar, entende qual que é o propósito deles ali, né? E esse relacionamento não influencia tanto na empresa quanto em casa. Então, esses eu acredito que foram os desafios bem grandes, né? Vamos começar pela parte financeira ali. Quero que tu traga ali conselhos, eu quero que tu traga direcionamento de como fazer. Desde o cara que não sabe nada, tá? Para onde ele começa, como é que ele começa estruturando a empresa dele na parte financeira. Consegue transmitir isso assim em forma de uma mensagem? Então, como eu falei, eu aprendi de um jeito pior, sem assessoria. Mas eu entendi que a gente precisava, nos processos, a gente precisava entender referente a tudo aquilo que entrava, eu precisava me resguardar daquilo que eu precisava. Custos fixos, né? No mês vai ter uns custos aleatórios, às vezes, mas tu tem que... Não é tudo aquilo que entra que tu acha que tu entrou ali R$100 no dia, uau, ganhei R$100, show de bola. Não, saber entender que aquilo ali é da empresa. E tu separar um teu salário. Claro, a gente precisa, né? Mas tu tem que entender que não é tudo aquilo que entra que tu pode usar como um dreno, né? Jogar tudo pelo dreno ali, de repente você se assusta. E a gente teve um trabalho bem legal, juntamente com a Elaine. Primeiramente, assim, as pessoas acham que trabalhar com família é muito complicado, né? Logo que a gente iniciou, as pessoas falavam, já trabalhei com família, isso é um problema, dá discussões, dá brigas. A gente nunca teve isso. Olha que legal. Nunca houve isso no meu casamento, né, da nossa empresa, ou quando a gente saía da empresa e ia para casa. Claro que você tem as conversas, você tem os alinhamentos,
porque não tem como às vezes separar, né? Tu acaba levando para casa alguma coisa, né? Sim. Mas a gente prioriza muito isso, foi sempre, né? Tanto quando eu estava em casa ainda com o pai e a mãe, como na empresa também, é a conversa. Então a gente sempre tem um diálogo, né? Na farmácia, o que a gente precisa, coloca o pai junto, e por mais que ele se afastou um pouco da gestão, mas ele está ali dentro e tudo iniciou por ele. Sim. Então, todas as decisões, ainda ele faz parte de tudo, né? Por mais que a decisão final é minha e do Hermínio, mas ele tem que estar presente em tudo, né? Se ele ainda diz às vezes que não, acho melhor ir por outro lado, a gente ouve ele, né? A voz da experiência. Porque ele está tanto tempo no mercado e deu certo, né? Então... E a parte financeira, ela é muito justa, né, Milka e Michael? Hoje, tu tem que saber no momento que você pode dar um passo. A gente ficou, às vezes, momentos ali que a gente desejava ampliar a empresa, você desejava adquirir algumas coisas internas para a empresa, mas você via que não era o momento. Então, você tem que enxugar a máquina. Então, assim, não é quando dá aquela vontade eu vou comprar. Não é quando dá aquela vontade eu vou aumentar agora aqui a empresa porque eu preciso de espaço. Não, você tem que saber como é que está o teu fluxo de caixa. Tem garantia para fazer aquilo ali? Dá para fazer agora? Beleza, vamos fazer. Se não dá, segura um pouquinho. A gente aprendeu isso no casamento. A gente veio com essa experiência do casamento, né? A gente nunca foi empreendedor. A gente sempre foi salariado. E eu lembro-me que a gente, quando era assalariado, a gente tinha o nosso caderninho ali de custos. E ali a gente jogava todos os nossos custos do mês. E chegava no final ali, tu olhava o que você tinha de pagamento do teu salário e os teus custos. Tinha mesa que sobrava um dinheirinho, tinha mesa que não sobrava. Então, assim, não podia trabalhar com o pensamento do próximo mês. Vamos viver isso aqui hoje. Hoje nós temos que viver conforme está aqui, né? E a gente trouxe isso para nossa empresa também. Dá para dar esse passo? Beleza, vamos embora. E uma coisa que é muito certa, a gente como cristão, a gente preza muito hoje sobre compartilhar as coisas e também a transparência, né? Precisa sempre, o dinheiro não é meu e o dinheiro não é dela, é nosso. Né? E a concordância. Onde não há concordância, não existe sucesso, não existe projeção, não existe bênçãos de Deus. Então a gente sempre teve essa situação de concordância. Vamos fazer? Vamos. Já aconteceu de nós falamos, vamos fazer, e ela falar, não dá para fazer. Mas eu quero. E a gente acabou fazendo e não deu certo. Quem não teve essa experiência? E a voz atrás, eu te disse. Falei. Eu te falei. Então, mas assim, em tudo quem empreende com família tem que ter concordância e, acima de tudo, transparência. Senão, não dá. O segredo do bom relacionamento, né? É a transparência. Não tem como ter um relacionamento firmado e duradouro sem a transparência. Eu acho que é bem importante essa parte de conexão com transparência, né? E então ali na parte de gestão ainda, né? Existem quantos itens lá? Consegue... Itens? Tem milhares, né? Vamos chutar ali cadastrados mesmo, itens, uns 5.000 itens. 5.000 itens. Eu ia falar uns 1.000, cara. Pois 1.000 eu acho que a gente tem. Não, a gente tem... Não. Uma vez eu fiz lá 200 e... Quase 200. Em termos de ativos e inativos, né? Inativos bem pouco, mas assim... Isso tem uma gestão também, né? Uma gestão de estoque. Isso é bem legal também para uma empresa, né? E como é que vocês fazem para comprar esse produto? Compram em escala? Compram, verificam o que está saindo? Como é que é esse sistema, né, de compra e de estoque ali? A gente tem não só um sistema, mas nosso padrão diário de entender o que sai mais, o que sai menos, né? Então, assim, a gente hoje não faz um grande estoque de todos os itens que tá ali. Então, você tem a curva A, que você mantém um estoque ali de giro um pouco mais elevado, e tem, vamos dizer, a curva Z lá, que você vende um item uma vez por semana, às vezes um item a cada 15 dias, então não vale a pena você manter estoque daquilo ali, porque é um dinheiro parado. Então hoje tu não pode ter dinheiro parado. Né? Então aquilo que a gente faz de estoque que dá giro, você faz, né, aquela compra mensal. Então vai comprar uma vez por mês,
Mas hoje a farmácia ela é muito prática a compra. Porque se você não tem um item hoje e te zerou, você faz um pedido, uma compra até umas 20 horas, no outro dia, 8, 10 da manhã, tua reposição já está ali. Então é muito fácil, muito rápido a reposição, né? De medicamento, até mesmo de parte de perfumaria, né? De higiene. Então, o estoque nosso ali, a gente, né? Como eu faço as compras, a Elaine e o sogro fazem as compras, então cada um cuida do seu estoque. Você tem a sua planilha de estoque, ó, tá baixando o estoque, eu tenho ali, meu limite é 10 caixas, então você já tem que partir para compra para poder manter o teu estoque, porque o teu giro ele pode, para não precisar, para não faltar, na verdade. Legal. Ó, isso é importante, você que tá começando ali e tá lidando com estoque, volta essa parte aí, entende o que é que ele tá falando, a essência do que ele tá falando sobre estoque ali. Não adianta comprar, eu tenho um capital ali, 10 mil, vou comprar tudo em estoque. Tudo de produtos aleatórios. Vai ficar parado. A gente já passou por essa experiência de comprar lá porque tá barato, encher lá as prateleiras de parafuso, de não sei o que, e ficar ali 2 anos ali parado. Porque não sai. Um item inovador que tu compra ali, vai ficar parado. Então, em pequenas quantidades, testes, né? Depois, ao longo do caminhar ali da empresa, existe a experiência que tu vai... esse aqui sai mais, então já sei que não pode faltar. Esse aqui não sai. Então, isso vai adquirindo aos poucos. E quando eu comecei no gesso, tava sozinho ainda, fui lá, o primeiro capital que eu tinha, fui lá e comprei, acho que R$800 em gesso, um pacote de gesso. Se não me engano, foi isso aí. Aí eu produzi tudo em peças aleatórias desse modelo, desse gesso 3D. Aí chegou 3 meses depois, eu fui ver, eu só tinha vendido um daquele. O resto tudo parado, perdi tudo. Então isso é importante, porque quando a gente começa, não tem essa ciência de que precisa ter poucas unidades de poucas coisas, né? Pra tu gerenciar aquilo ali mais fácil. Se tu compra muito, vai ficar parado. Dinheiro parado, como tu falou, é prejuízo. Você tem que ter, hoje, eu digo experiência de farmácia, né? Tu tem que ter um mix de produtos, né? Porque hoje cada cliente é um atendimento diferente. Então, e às vezes vamos dar um exemplo de uma nimesulida, um anti-inflamatório, né? Às vezes o cliente chega lá com a receitinha da nimesulida e você tem ali 3 laboratórios, né? E o cliente não queria esse laboratório, eu quero um outro laboratório que eu sempre estou acostumado. Então, assim, é uma diversidade de laboratórios, um item. Um medicamento. Então, é o medicamento que o cliente quer e sempre compra, né? Mas às vezes um laboratório que é diferente, ele precisa do laboratório, e daí tu tem que buscar isso aí. Então, por isso que tu tem que ter a nossa área, principalmente, tem que ter um mix tanto de marcas diferentes, como também de produtos, né? Então, em geral, assim, né? Cara, assim, ó, a gestão ali dos medicamentos ela é meio complicada, assim, porque são muitas unidades, então tu tem que ter muita atenção em tudo ali. Já chegou um ponto de tu querer abraçar tudo ali, fazer tudo, centralizar, no caso, né, e as funções, e tu faltar e quebrar algum processo? Já aconteceu de eu centralizar e principalmente na parte... algumas partes de compras, né? Daquela linha que eu até falei ali que eu faço. E a parte financeira, administrativa. E onde tudo passava por mim e só eu sabia os contatos, só eu sabia o direcionamento com a parte contábil. E eu precisei me ausentar por um período e foi muito automático essa ausência. E de repente caiu nas costas de quem? Pra alguém tem que sobrar, da minha adjuntora. E como aconteceu comigo lá em 2010, eu tive que iniciar o processo sozinho, aprendendo, né, na marra, e assim acabou acontecendo com ela isso aí também. Então foi bem desafiador, mas eu entendo que não é que eu era muito centralizador, mas assim, tá no meu controle, tá legal, tá tudo bem. Mas aí quando o Hermínio não tava mais, né, ali na hora do vamos ver, e daí, como é que ficou? Aí a Elaine teve que se virar 30, né? Eu acho que quando a gente perde o controle, no caso dele, que acabou que ele perdendo o controle, porque não tinha como estar ali presente, eu até me superei nessa hora, porque muitas coisas
eu sabia, mas não estava ali na prática todos os dias, né? Então, eu fui buscar, né? Tive que correr atrás da máquina, porque a máquina não pode parar. Então, eu tive que assumir essa parte. Foram um pouco mais de um mês. Isso. Mas consegui, né? A gente tem uma equipe muito boa, todo mundo se ajuda também, né? Quando a gente precisa, todo mundo... Quando precisa não, mas a empresa em si, os funcionários, todos eles vestem a camisa. E não é só na parte do atendimento, é na parte de se ajudar realmente, né? Do que a gente precisa no dia a dia, porque ninguém domina tudo, né? Sempre a gente vai dominar uma área melhor, outra não. E nessa parte, quando o Hermínio se ausentou, sobrou para mim, sobrou pro pai. Então a gente, né, conseguiu, com a ajuda de todo mundo ali junto, a gente conseguiu e manteve a empresa, né? O Hermínio às vezes dava umas coordenadas de fora, o que ele podia, mas vencemos. Foi um período desafiador, mas que trouxe um resultado bom. Isso é legal acontecer quando a gente não tá tão avançado, porque tu vê que precisa de processos, né? Tu precisa criar processos para descentralizar. E outro ponto legal também que ajuda nesse ponto ali tu tem uma equipe engajada, né? Que queira carregar o fardo junto. Porque tu pegar tá carregando um peso, todo mundo carrega uma mochilinha ali, aí falta, alguém vai ter que carregar aquela mochila. Aí tu jogar para um só carregar, vai ser mais difícil. Agora, se tu distribui aquele peso para todos, que é uma equipe engajada, envolvida com a visão da empresa, aquilo desenvolve mais rápido. Aquilo desenvolve e o desafio acaba não sendo tão pesado. Né? E acaba sendo um aprendizado e algo que vai elevar o nível da empresa. Isso é legal, né? Então, essa parte de processos, cara, tanto financeiro, lógico, né? Na parte de logística, isso tudo ali, cara, a gente só aprende quando a gente tá assim... Porque assim, o empreendedor, ele tem aquele mal do ego, né? Tu começa a romper, né? Tu vai crescendo, tu vai, cara, eu sou o cara, tô conseguindo, tal. Daqui a pouco bate lá em cima e bum, cai no chão. O que aconteceu? Falta o processo, tô centralizando, essas coisas assim, é difícil de ver quando tu tá caminhando sozinho. E quando tu tem conselheiros, uma equipe engajada, o ambiente em si, né? Ele te direciona para um caminho melhor, isso acaba ficando mais tranquilo. Tu não sobe tão alto e cai rápido, né? Então essa parte de gerenciamento de equipe e tal, ali, de ambiência, é muito importante para uma empresa, não só como tá começando, mas como tá... Vocês pegaram assim, o bonde andando, né? Aquela expressão. Então isso é até algo mais... Não sei se mais difícil, não sei se é essa palavra, mas assim, para continuar o legado que o teu pai criou, tu precisou criar processos, criar relacionamento com essa equipe e tal. E a equipe é assim, né? Se ela não for sólida, ela vai tendo rotatividade, então tu tem que criar processo toda hora com pessoas diferentes. Tem alguma coisa que vocês fazem ali dentro da farmácia com a equipe de vocês que tá pegando essa visão da empresa e fazendo com que todo mundo enxergue o mesmo caminho? Eu acho que é a transparência, né? Ser transparente, claro, eles não têm o conhecimento de tudo também, né? Mas é deixar sempre eles bem cientes do que a empresa passa, o momento que a empresa está passando. Acho que a gente não priva eles disso, né? Se a empresa está indo bem, eles sabem. Se a empresa, né, está passando por dias mais difíceis, eles sabem. Então, a gente mantém essa transparência com eles também. Sim. Né? Porque não é só a gente que depende dali, é eles também. Né? Então, não é só a nossa família, é a família de cada funcionário. Sim, né? Faz sentido. Então, a gente não pode pensar só na gente. A gente pensa num geral, na equipe toda. Né? Porque se um da equipe não está bem, os outros também não vão estar bem. Então, a gente tem que manter todos bem, todos dentro do assunto, do que acontece no dia a dia, para estar todos bem, assim, né? E assim, Amilcar e Michael, a farmácia em si, ela não é como você for numa conveniência e eu quero isso, eu quero aquilo, né? Ou você vai no mercado e pega na prateleira e vai embora, pronto. A farmácia, ela requer alguns cuidados, né? E ali a gente tem uma equipe de farmacêuticos, né? Responsáveis, técnicos, que entendem
da área e até muito mais do que a gente, gestores. E sim, muita coisa passa por eles. Isso a gente pode fazer, isso a gente não pode fazer. Então, e a gente tem uma equipe muito, como a Elaine falou, a gente tem uma equipe muito unida. Claro que em toda equipe de trabalho sempre tem desafios, mas a gente tem uma equipe muito unida ali. Deixa até eu puxar um pouquinho o saco deles ali, né? Vão ficar bravos comigo. Mas desde do farmacêutico, né? Desde o atendente, desde a moça que nos auxilia na parte de organização, de limpeza, de café, nós somos pessoas muito idôneas e íntegras e que olharam e entenderam qual que é a mentalidade da Farmagilson, né? Temos cuidados, temos, né, preocupações, eles também têm. Então, mas eles entenderam qual que é a essência da Farmagilson. A Farmagilson não está ali só para poder empurrar o medicamento para as pessoas. Não é isso. A gente nem pode fazer isso. Mas a gente está ali para ajudar, para somar. E já aconteceu muitas vezes da pessoa vir com um receituário médico e o medicamento não ter. E ela sair dali sorrindo porque ela teve uma palavra, ela teve um abraço, ela teve um cuidado. Legal. Alguém ouviu, alguém parou para ouvir elas. Então, cara, tudo isso é uma venda. Né? Tu não vai fazer hoje, mas quem sabe esse cliente pode retornar para você ali. E como acontece, as pessoas às vezes vêm ali agradecer, não porque aquilo que elas levaram de produto, de medicamento, mas foi para uma palavra, um abraço, né? Às vezes, uma carona que você dá para um cliente num dia de sol, uma mulher com uma criança, isso, cara, é uma venda futura. E isso aí é futuro, cara. A gente não é a prioridade isso. Né? Legal. Essa parte de gestão de equipe, assim, uma coisa é a gente ter uma empresa que tem alguns pontos sensíveis, mas eu acho que na farmácia quase todos são sensíveis, né? Tu tá no financeiro, tu tá se faltar ali na parte no atendimento, então todo o produto ali é sensível, tu não pode entregar mais sendo uma dose, né? Inclusive isso, até lembrei de um assunto aqui agora, não vou citar farmácia, não foi aqui em Araquari, mas com o receituário do médico, se eu fosse dado aquela dose que o médico receitou pro meu filho, eu teria matado meu filho. Porque ele receitou uma dose de adulto para uma criança de 1 ano. Daí a farmacêutica olhou assim, nossa, mas isso aqui é para quem? Porque como ela já tinha relacionamento com a gente, ela já entendeu que era para minha filha. Não, mas esse aqui não pode, se eu der esse aqui ela vai morrer. Não tem como, ela vai ter, enfim, várias complicações ali, né? Taquicardia, enfim. E daí ela, não, mas isso aqui eu acho que ele tava enganado. Não, mas ele tá aqui, ó, tá na receita e tal. Pois é, mas eu não posso, eu vou te direcionar porque isso aqui tá... Se tu quiser voltar lá e apresentar isso aqui de novo, mas isso aqui é assim, 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 sabe? Então, se não tem esse cuidado, né, que olha a responsabilidade disso. Pode ser vocês atendendo o pessoal, pode ser o funcionário. Se não tem esse cuidado, uma vida se perde. Por uma imprudência médica que nem tava a ver com o negócio da farmácia. Entendeu? Então, acho que ali, nesse mundo de vocês, existem muitos pontos sensíveis. Né? E todo o tempo a atenção que tem que estar assim, não dá pra brincar. É aquele negócio, não dá pra brincar. Né? E essa cultura tem que ser desde cima até quem serve o café, por exemplo. Ou quem, né, faz a manutenção do estabelecimento. E eu acho que vocês têm um desafio muito grande para lidar com tudo isso, né? Essa cultura, como você já falou, né, vem do teu pai e isso vem transmitindo por vocês ali na gestão. E isso existe sempre ou já está muito firmado na empresa, né? Porque isso é um detalhe que a gente fica às vezes batendo. A gente tem a cultura da empresa, certo? A gente tem a visão da empresa. Só que isso é batido em uma reunião. Depois, 3 meses, eu faço isso de novo. Mas ali, é assim que funciona ou é sempre que, cara, a gente não pode ter descuidado aqui com quem entra e tal, essas coisas. Isso é batido sempre, essa cultura? Como que tá esse negócio aí? Cara, a gente, como trabalha com o ser humano, é tudo muito desafiador, né? Claro que para algumas pessoas ele fica mais prático e mais fácil absorver e colocar em prática. E às vezes para outros tu tem que sempre, às vezes, estar pontuando,
não é uma coisa que seja diário, né? Mas, assim, passar um tempo, você sempre tem que estar reciclando aquilo na pessoa. Ó, lembra daquele detalhe? Ó, fazer dessa maneira? Ó, vamos abordar o cliente desse jeito. Então, a situação ser humano, tu precisa, sabe, sempre estar pontuando ali. Eu acho que, não sei se só em farmácia, mas em outros lugares também é mais ou menos isso aí. Eu acho que é mais no atendimento mesmo, mais né? no atendimento. Porque, assim, a preocupação com a medicação, acho que isso todo já tem já é na prática do dia a dia ali mesmo, né? Que, né, cuidar com a receita, né? Sempre é supervisionado pelo farmacêutico. Mas é mais a questão de abordagem de cliente, que tu tem que dar uma chamadinha às vezes. Entendi. É mais nessa área mesmo. Mas de cliente, assim, né, o receituário e medicação, acho que isso ele já vem com... Já é normal do dia a dia mesmo, eles ter a preocupação com o cliente, né? Isso é bacana, cara. Eu sou um pouco mais bonzinho, assim. É a senhora mais brava, né? Puxado, às vezes, Não, eu sou realista. Tem que funcionar, tem que funcionar, né? Tem que ter o policial bom e o policial ruim. Senão não funciona. Se todo mundo for bom, vira bagunça, não tem como. Não dá certo, não. Tem que ter os dois lados. É uma coisa que a gente não tem como fugir, né, cara? Treinar pessoas, isso não tem como. Porque até lá no Lidere para o Crescimento a gente ouviu lá, né? Um líder treina pessoas. Não tem como fugir disso. Né? E às vezes a gente fica preso aos nossos desafios. Como é que eu vou falar com essa pessoa? Como é que... Isso é necessário para quem está à frente da empresa desenvolver. Pequenos desafios, hoje fala um pouco, amanhã, mas é importante avançar. Né? Isso traz a cultura, que nem diziam lá no quartel, é uma frase muito dita lá, a tropa é o espelho do guia. Isso não é que nem o pastor sempre joga, a empresa que tu tem é a tua cara, se ela tá capengando é porque estão porque estão pé de chinelo. É bem isso. São princípios, né? Eu volto na nossa conversa inicial ali, são princípios que tem que ser seguidos. A gente fica cavocando aqui para tentar achar um segredo, mas a gente sempre cai na mesma regra de 3 ali. São princípios que têm que ser seguidos, né? Fazer com eficiência, com honestidade, com clareza, com transparência, né? Enfim, são esses processos assim que são bem bacanas. E eu sei que Deus tem um propósito muito grande na vida de vocês, né? Porque além de farmacêuticos, pessoal, eles trabalham eles têm um cargo assim que trabalha numa parte sensível, né, de casais. E nós temos o prazer de ser liderados por eles lá na igreja, né? Eles têm um trabalho muito lindo lá, né? De casais lá, é bem bacana. E era um dos cursos que, cara, depois eu faço. Eu sempre falava assim pra você, casais, tá bom. A gente já se tratou, a gente já sabe, já se perdoou, vamos pra frente. Cara, e tem sido um virar de chave. Um virar de chave. Porque são chaves assim que são diárias, né? Orar um pelo outro, essas coisas. Eu não vou dar spoiler aqui, quer fazer, vai lá pra recomeçar e faz o curso. Vai lá, faz o curso de começar homens, recomeçar mulher e depois o curso aliança. Vai lá e leva a chicotada deles. Né? E tem sido algo assim transformador. O Michael também tá passando por essa experiência aí. Bastante. E algo assim que transforma. E é meio que um empreendedorismo ali, né? Porque assim, tu chega lá, tu tem os desafios de lidar com pessoas, né? Tem que ter processos, tem que ter métodos que aplicam, né? Só que é algo mais profundo, mais, como é que eu posso dizer assim? Mais sentimental, não sei dizer se é essa palavra, né? E para vocês chegarem, né, como mentores ali, vocês passaram por esse processo, né? De serem mentorados ali por alguém e tal. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa parte. Eu sei que não tem a ver um pouco com a farmácia, mas eu queria que entrar um pouco nesse assunto assim, que é minha vibe falar de Deus, então vamos entrar nessa parte aí, né? O que o curso fez com vocês aí, que transformou, né? Sem dar spoiler, claro, mas o que melhorou, o que ajudou isso na empresa, na família, enfim. Então, cara, esse é um momento assim que a gente fica muito aberto sobre isso, né? E no curso lá a gente fez 2 e depois no terceiro a gente começou a facilitar.
Mas para chegarmos ali, teve alguns processos, né? Nós tivemos um desafio muito grande no nosso casamento, onde nós passamos uma situação bem delicada. Chegamos próximo à separação também, mas Deus não permitiu. E a gente foi entender o porquê, né? O que Deus, a gente não se separou, o que Deus quer da gente? E Deus nos levou a cuidar de pessoas, né? Deus nos levou a cuidar de casais, né? Como se fôssemos falar alguns anos atrás, seria meio fora de contexto isso, porque eu tinha uma esposa que ela é tímida ainda, mas hoje ela tá mais aberta, né? Tô me desafiando. Mas ela era muito limitada em algumas coisas, né? Porque ela não sabia o dom dela, que estava lá dentro, guardadinho, e ela não sabia como jogar isso para fora, né? E depois desse desafio que nós tivemos no nosso casamento, e eu sempre digo que nunca é um troféu você levantar isso e dizer que legal. Eu tive quase uma separação. Mas é para entender que às vezes a gente é ser humano, é fraco e não é entendedor de todas as coisas. Não pode bater no peito e dizer, não, eu sei tudo e pronto, acabou-se. Não. Então a gente passou um desafio, um período muito, muito desgastante. E aonde a gente saiu da Recomeçar, ficamos 2 anos fora em outro ministério. E quando a gente voltou para Recomeçar, eu estava meio que ainda estagnado, parado. Não querendo mais aquilo que eu já tinha ouvido de Deus para a nossa vida. E principalmente para mim. Então, a Recomeçar foi um recomeço novamente para a nossa vida, para a minha vida. Tentamos procurar outros lugares, mas nada, sabe, desceu paz no coração. E eu lembro que um dia alguém falou para mim, cara, Deus vai levantar vocês aqui novamente. E isso a gente não fala para ego, mas nós vivemos um processo difícil, mas Deus, pela bondade e misericórdia, né, dele, nos colocou de pé e nos colocou para cuidar de casais em uma área onde nós fomos muito provados. E a gente vai ser usado, acho, por Deus, mais aonde a gente é provado, sabe? Onde que é mais desafiado. E Deus me deu uma mulher que foi paciente, foi sábia. Eu sempre digo que quando a gente tem uma mulher sábia do seu lado, que suporta às vezes, Deus honra a fé. E ela, como ela tem muito mais fé que eu, sempre digo isso, que a fé está totalmente quase aqui, e eu às vezes um pouco mais pela razão, mas ela foi a mulher que lutou pelo nosso casamento. E hoje a gente está servindo o reino, acima de tudo é Deus quem faz isso, e ela tem sido um instrumento muito grande na minha vida e tem me colocado de pé, né? Nós estamos ali servindo e tentando fazer com que os casais eles não sejam guerrilheiros, né? Mas o casamento é um lugar de paz, de união, de amor, de transparência. Por isso que eu falo muito sobre transparência, eu falo sobre concordância, porque isso foi a chave, a virada de chave da nossa vida. A concordância, a transparência. E hoje a gente fala isso, né, para as pessoas. E temos colhido alguns frutos. E isso é tudo para honra e para glória dele. A gente é só menos um canal, né? Mas é o Senhor que faz isso, né? Na nossa vida. E somos um milagre. Eu posso dizer que eu sou um milagre. Sou fruto de um milagre. E alguém me suportou, né? E ela pode dizer muito melhor, né? Do que eu tenho falado aí. No meio às vezes, da dificuldade que a gente é forjado, né? Como na época né, que eu precisei tomar a direção da Farma Gilson, né, eu tive que me posicionar no meu casamento também. Não assumindo o lugar dele, mas me posicionando como esposa. Eu acho que quando eu entendi isso, né, que eu não podia deixar minha casa desmoronar, por mais difícil que estava, por mais que a situação dizia que não ia, que não conseguia enxergar lá na frente, mas eu decidi me posicionar, né? Eu tive pessoas que estavam ali comigo também,
me fortalecendo, me ajudando, claro, acima de tudo é Deus, né, que fortalece, Deus que te dá direção, Deus que, né, te faz levantar, o Espírito Santo que está ali contigo todo o tempo, né, que às vezes a gente não sabe o quão grande ele é, né, e quanto o poder que ele tem realmente para te fazer vencer. Sim. Então, não é que eu não, às vezes não me posicionava, mas eu tinha o Hermínio ali do meu lado e ele tomava a direção e para mim era confortável. Tava tudo bem, não me importava com isso, né? A gente tinha uma boa convivência e um concordava, o outro concordava, tava tudo bem. Mas de repente veio o desafio e eu acho que o desafio é o que nos fortalece. Então eu me posicionei, eu não poderia pensar só em mim. A gente tem 3 filhas que são, né, tem um futuro pela frente. Eu não poderia ser egoísta de pensar só em mim, na minha razão. Eu teria que pensar nelas também, né? Tudo o que acontecesse entre nós influenciaria nelas, né? E eu não poderia deixar isso, né? Elas tinham um pai e se espelhavam no pai e se espelham até hoje, né? Então, mas só que eu precisei me posicionar. Tomei a direção da minha casa, né, por algum tempo e eu deixei ser transformada por Deus. É realmente isso. Me deixei ser transformada no meu pior momento, né? Deus me mostrou realmente quem eu era. E isso me fez estar aqui hoje. Porque senão também não estaria, né? Eu acho que faz parte da minha personalidade já. Eu sou mais quieta, sou na minha, né? Prefiro ficar confortável. Mas o desafio vem para nos fortalecer, para nos forjar e para nos mostrar quem realmente a gente é. Né? E hoje a gente está lá. A gente já vinha cuidando de pessoas, né? Porque a farmácia faz a gente cuidar de pessoas, né? Então desde que eu nasci, eu aprendi a cuidar de pessoas, claro, de uma maneira diferente, mas a gente não entende o propósito da profissão, do empreendedorismo, a gente não entende, mas hoje a gente consegue entender que não é só o cuidar no empreendedorismo ou, né, na profissão, mas é o cuidar de pessoas com as nossas experiências. Então, hoje a gente ajuda ali no Ministério Recomeçar, a gente está ajudando nos casais. Pra gente é uma honra estar ali. Hoje, quando chega aí sexta-feira, é uma alegria poder estar ali, ouvindo as pessoas, ouvindo casais, dando alguns direcionamentos, né? Tá facilitando a aula. É gratificante e saber que quando a gente tem e coloca Deus acima de tudo, a gente vai vencer, a gente consegue vencer. A gente passou já desafios financeiros também, e a nossa prioridade é Deus, né? A Farmagilso, voltando à Farmagilso, era promessa de Deus, né? E pelo momento não que uma crise que a gente passou, mas uns dias mais desafiadores, né? A gente sabia que Deus estava no controle. O Hermínio às vezes se abatia um pouco, mas a gente estava ali junto. Não, vamos fazer dar certo, isso vai dar certo. E tanto eu como o pai, eu acho que essa fé quem transmitiu para mim um pouco foi ele também, meu pai. E não, vamos para cima, a gente vai vencer, não é um desafio que vai nos fazer parar. Então, quando a gente entendeu isso e sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Isso. Eu gosto de entrar nesse assunto de Deus porque, assim, Deus, ele sempre é a base para tudo que a gente fez, né? E quando eu tiver a oportunidade de falar de Deus, eu vou falar. Porque a fé, a ferramenta fé, ela faz tu não desistir de coisas que tu acha que tá quebrado. Vou colocar o exemplo, o casamento, a farmácia, né? Só que Deus, com a sua gigantesca, infinita misericórdia, ele faz tu passar por desafios, por provações que te capacitam para algo que é extremamente valioso para ele, que são pessoas. Ele bota vocês em ambientes para cuidar de pessoas doentes fisicamente e depois eles faz vocês passarem por um processo onde vocês são curados
né? Tem que passar por aquele processo ali para depois cuidar de pessoas doentes na alma. Que isso faz transbordar em outras pessoas, em outras pessoas. Isso é incrível, assim, o trabalhar de Deus, cara. E eu vejo isso muito na vida de vocês, sabe? Como vocês ministram ali, como vocês cuidam de cada pessoa que tá ali. Não importa a história se é longa, se é pequena, se é dramática, o que é ali. Vocês estão muito atentos a cada detalhe e sempre querendo ajudar, não só vocês, como toda a equipe, como, né, todo o trabalho, não só da Recomeçar, mas de todas as igrejas que fazem esse trabalho de cuidado com pessoas, né? É ter aquele detalhe, aquela atenção de escutar realmente qual é a dor para curar, né? E Deus tem essa habilidade, cara, de colocar pessoas específicas em pontos ali para curar outras pessoas, né? Existe um ponto ali onde abundou o pecado, superabundou a graça. E isso faz muito sentido no meio cristão. Porque, aquele cara era ladrão, agora tá lá na igreja. Aquele cara não sei o que, agora tá na igreja. Mas é realmente por isso, porque ele tava doente, agora ele tá sendo curado. E agora ele tá curando outras pessoas. Se não existisse isso, como seria o mundo? É ser só as pessoas em ser entregues aos seus prazeres, né? Ia ser um mundo doente, né? Engraçado que a gente tem um pastor e ele é um espelho pra gente. Cara, eu sempre digo isso que, assim, no meio da tua história, seja ela boa, seja ruim, sempre vai ter pessoas ao teu lado para te ajudar. Como tem as pessoas para te criticar e apontar e jogar pedra, né? Eu tenho pessoas, nós temos amigos que sempre estiveram do nosso lado, alguns familiares também, mesmo nos momentos desafiadores. E eu tenho amigos assim que é fora da curva, são irmãos, e eu posso citar nomes aqui de um casal que sempre esteve conosco, é o pastor Reginaldo e a pastora Josi, são, cara, são assim, amigos mesmo, que Deus nos deu como irmãos. E eu sempre digo que a gente tem um pastor que ele é um espelho, ele é uma carta aberta. Então aquilo ali faz com que a gente olhe para ele e fale assim, cara, tu teve esses desafios, tu tem coragem de abrir essas guerras que você teve e hoje você é curado, então eu também posso, né? E o pastor Léo é um cara, eu sempre digo para ele que eu agradeço ele muito, porque acima dele tem Deus, que é aquele que nos criou e que sabia que nós estaríamos vivendo esse propósito. Se a gente se posicionasse, claro. Mas o nosso retorno para recomeçar, eu sempre digo ao pastor Léo que foi... eu agradeço ele por ele nos fazer sonhar novamente e entender o nosso propósito. E em uma conversa com o pastor, ele falou, cara, o que tu quer fazer? Qual é o teu propósito? E eu falei, não, cara, hoje eu entendo que eu quero cuidar de pessoas, né? E como ele falou, a gente já faz isso no empreendedorismo, né? Você cuida, mesmo sendo teus colaboradores estão ali na frente, na guerra, vamos dizer assim, mas você acaba cuidando em alguns momentos deles também, até na área emocional, né? Alguns cuidados. E isso a gente está hoje transparecendo no reino. No reino. A gente está cuidando de pessoas e um dos motivadores disso é os nossos pastores, pastor Léo, pastor Drica, que nos deu essa liberdade e nos confiou isso aí. Então isso é muito delicado também. Não é qualquer pessoa que tu vai colocar e vai colocar na frente da batalha e dizer, vai lá. Então assim, mas a gente é muito grato à vida dele, pastor Léo, pastor Drica, vocês são bênçãos na nossa vida. E nós estamos ali porque nós temos a bênção dele, né? A liberação dele para fazer tudo aquilo ali e servir. Nós estamos apenas ali servindo. Cara, eu ouvindo as pessoas e eu sempre falo, né? Vocês estão ali com a gente, tudo que a gente pode fazer, ajudar, a gente ajuda. Se a gente não consegue, naquele momento a gente vai buscar ajuda. Se a gente não encontrar essa ajuda, a gente vai continuar orando para que Deus possa dar entendimento e a gente possa somar na vida das pessoas. Mas assim, gente, o reino de Deus é servir. Então a gente está ali para servir. A palavra diz pra gente não se preocupar com o que vai comer, com o que vai se vestir, né? E não é sobre dinheiro, cara. Não é sobre empreender e fazer milhões e tal, né? Porque o sonho do empreendedor é sempre ficar rico, né? Tem que ter um objetivo. Mas não é sobre isso. Sempre vai ser sobre pessoas. Teu produto, teu serviço, se ele tiver focado em pessoas, o retorno vai vir. Mas não pode estar focado em dinheiro. E... cara, assim, Deus ele tem suas maneiras, né, de
de colocar pessoas estratégicas aí em lugares estratégicos, né? E às vezes a gente perde muito tempo buscando o propósito errado. Como eu tava falando aqui agora, de estar indo atrás do dinheiro e tal, a gente acaba perdendo o viver, né? Porque, assim, quão prazeroso é tu tá lá, claro, é desgastante, sem dúvida. O ofício sempre vai ser desgastante, né? Sempre vai ser um sacrifício. Mas, quão recompensador é tu chega lá e depois tu curar alguém com o teu testemunho, com tuas palavras, com tua direção, com tua experiência. Não vai por aqui, que isso aqui tu vai quebrar a cara. Não vai por aqui. Então isso é muito mais do que dinheiro, né? E eu acho muito legal isso. Eu faço muita propaganda para recomeçar aqui, cara, porque ali, né, eu fui curado, a gente foi curado e assim, é muito bom ali, cara. Mas não é sobre placa de igreja também, né? É sobre o reino de Deus. Ali foi o lugar que a gente encontrou e que viu o reino fluir. Mas existe N lugares aí também. O reino, ele não está limitado a uma placa, né? A uma placa, a um território, né? São as pessoas que fazem aquele lugar. Então encontre seu grupo, encontre as pessoas que te direcionam, que te mentoram nessa área. E uma dos detalhes que a gente está falando, que é de casais, é uma chave importantíssima para tu não só crescer no empreendedorismo, na tua vida financeira, mas em qualquer lugar, em qualquer área. É como tu falou, a concordância. Se um ou dois aqui concordam na terra, será ligado no céu. E isso tem um poder incrível. Por isso que eu queria trazer essa chave aí, né, do curso de casais aí. E olhando para trás hoje, qual que foi o maior aprendizado de vocês dentro da farmácia? Eu acho que o maior aprendizado é quando vinha o desafio. Que não olhar para o desafio em si, né? Continuar no processo que tu tá e tentar enxergar lá na frente, né? Porque o desafio, ele vem para te paralisar. E se tu paralisa no desafio, ali tu fica. Então, esse eu acho que é o maior aprendizado, né? Aprendizado. Sim. Não paralisar, vencer os desafios, porque todos os dias a gente tem que vencer os desafios. O desafio não vem num dia específico. Claro, um dia específico vem um desafio, às vezes, um pouquinho maior do que tu já tá acostumado. Mas todos os dias tu vencer, tu colocar Cristo acima de tudo e tu ir à luta, né? Porque se tu não conseguir vencer, Deus vence por ti. Então, esse é o maior aprendizado que eu levo. E você, Hermínio? Cara, é isso aí. Claro que na trajetória você tem os pontos positivos e negativos, né? E às vezes a gente prioriza muito eu acho que não vai dar. É muito difícil. Sim. É complicado. Então, assim, as nossas palavras, ela tem muito poder, né? E aí, quando você começa a potencializar e começa a dar palavras de afirmação, as coisas, elas começam a se abrir. Você aprende com os desafios, claro, você aprende. E aí você acaba não errando, às vezes, no ponto que você errou. Porque empreender não é só acertar. Você tem os seus erros, né? Você precisa saber, como eu falei, né, no início lá, momento de investir, momento de não, segurar. Então, assim, hoje tu tem um conhecimento muito melhor. De que passo você vai tomar? Vamos iniciar esse projeto? Vamos iniciar esse processo? Deu certo lá atrás? Não, lá atrás não deu certo porque a gente agiu de maneira errada. Então, assim, hoje entender o que a gente fez de errado e acertar, né? Buscar o acerto e o momento certo de dar esse primeiro passo aí. Legal, cara. Eu vejo nessa fala de vocês a importância da visão, né? De tu ter uma visão clara aonde você quer chegar com a empresa. Aí, claro, os desafios vão vir, né? Ter ciência também de quem tá te sustentando. Assim como Davi teve o gigante dele lá, ele chegou e ele sabia quem ele era em Deus, ele não olhou para o desafio, o tamanho dele. Ele olhou, ele sabe que ele pode ultrapassar aquilo. Então, a visão de onde ele pode chegar, que levou onde ele passou, né? Ter o reinado dele ali. Isso é importante pro empreendedor, ter a visão clara de onde ele tem que chegar.
Não tô falando que tu vai fazer a mesma coisa pro resto da tua vida. Sim. Sim. Falando que tu tem que uma visão clara de que o desafio ali pode ser ultrapassado. A gente foi ontem num treinamento do Pablo Marçal. Olha só. Aí a gente chegou lá, uma criança se desafiou pra perguntar. Daí ele chamou a criança lá no palco e daí ele falou assim, como dar o primeiro passo? Olha a pergunta da criança. Aí o Pablo, com a dinâmica dele ali, fez uma coisa muito clara. Ele ficou na frente da criança e falou assim, tenta pegar essa garrafinha que tá atrás de mim. Ele botou uma garrafinha atrás dele, assim, daí ele ficou na frente do menino. O menino olhou assim, ele deu um primeiro passo, aí ele pegou, vai, passa, tenta pegar a garrafa. Aí ele pegou, é óbvio, só desviei do cara e peguei a garrafa. Daí ele fez assim, né? Só que às vezes pra gente não é óbvio, né? O desafio tá ali, é só transpor o desafio. Como que eu transpasso esse desafio? Superando ele. Né? Às vezes a gente olha pro gigante e se tu olhar debaixo do gigante pra cima, tu vai ver que é enorme. Mas às vezes a solução tá no desviar dele, às vezes tá... Então assim, ter a clareza de onde tu quer chegar, eu acho que é importante para esse processo. Porque o empreendedorismo, ele vai vir muitos desafios. Não só no empreendedorismo, a vida acho que é um empreendedorismo. Né? Os desafios sempre vão vir. Se a gente paralisa, como tu falou, a gente vai ficar no mesmo lugar sofrendo aquela dor eterna. Às vezes, tem... Não é bloqueios, são traumas que acontecem na infância. E às vezes as pessoas têm 40, 50, 60 anos e estão carregando, vivendo naquele momento ainda. Porque não liberou aquele trauma, não se perdoou, não perdoou alguém, não sabe? E fica remoendo aquilo. Isso acontece, cara, na vida. Então a importância de tu saber ultrapassar ele, tendo a visão clara de onde tu quer chegar. Eu acho que esse é o segredo que vocês estão trazendo aí pra... E o engraçado nisso tudo, do que a Helene falou e que você falou até, Davi, ele acertou a pedra na testa do gigante e ele caiu. Né? Para aquelas pessoas que estavam ao redor dele, uau, tudo certo, derrotou o gigante. Não. Davi, ele teve que ir até no gigante, pegar a espada e cortar a cabeça do gigante. Ali sim o gigante estava morto. Então, assim, para você acertar daqui para frente, você tem que cortar a cabeça do gigante que deu errado lá atrás. Mata ele, deixa morto lá, deixa lá para trás. Pisa em cima do peito do gigante e corta a cabeça. Porque se você não fizer isso, esse gigante ele pode voltar de novo, levantar, e aí quem sabe pode vir com mais força ainda. Forte isso aí, cara. Muito legal. E falando em crescimento e futuro da empresa de vocês aí, vocês têm que visão ali do futuro? O que vocês querem chegar? Onde vocês querem chegar? Não sei se vocês querem explanar essa parte aí, mas conte pra gente aí. Então, hoje o mercado está bem desafiador, né? Hoje está uma incógnita, né? Do que a gente deve fazer ou não fazer. Mas a gente tem desejo de crescimento, né? Estamos já algum tempo já trabalhando referente a isso aí. Hoje, a Farmagilson, ela teve uma segunda farmácia, que hoje não é mais Farmagilson, né? Ela foi passada para um nosso cunhado. Nesse processo tudo era o meu sogro, que era ainda o gestor, né? Mas estaríamos na segunda filial. Mas hoje é uma farmácia independente, não tem mais nada a ver com a Farmagilson. Mas nós temos o desejo ainda de promover mais uma farmácia. Estamos estudando o mercado local ainda. E quem sabe, para esses tempos, por esses dias daí, a gente possa ter uma boa notícia, né, da Farmagilson aí. Mais uma filial. Legal. Vamos deixar tudo Deus direcionar as coisas. Claro que a gente faz todos os planos, mas a resposta vem de Deus. Então, com certeza. E eu acho que a gente tem que sempre sonhar, né? Ir além, né? Porque se a gente se contentar só com o que a gente tem, vai ser só isso que a gente vai ter, É isso aí. né? Acho que Deus tem tanto para nos dar, né? E a gente às vezes que limita ele, né? Então, se Deus tem algo ainda pra gente nesse ramo, vai acontecer, claro. A gente tem que fazer a nossa parte, correr atrás, né? Buscar oportunidades, lugares, mas acho que a parte que é da gente, a gente faz, e a parte que é de Deus, Deus faz. Com certeza, com certeza. A gente às vezes se limita, né? Tem até aquela frase, né? O céu é o limite.
Na verdade, assim, não é o céu que é o limite, é a nossa mente. É a gente, realmente. A cabeça. Se a gente falar que é ali o limite, vai ser ali. Não tenho o que dizer. Eu acho que a gente viveu já muitas experiências, né? Tanto com a farmácia, mas a gente mesmo como casal, que se a gente ficasse com o que a gente tinha, a gente não tinha avançado. Né? Claro, tudo é uma corrente, tudo são etapas, não é da noite pro dia, mas tudo vem de decisões que a gente toma e de acreditar. Né? Porque só tu esperar, nunca vai acontecer. Então a gente tem que ousar um pouquinho a fé. Sim. E às vezes usar ela um pouquinho a mais, ser um pouco ousada, mas Deus direciona todas as coisas. É verdade. Ambiência, acho que tá muito ligado a isso também, né? De tu tá sempre sonhando com algo na frente ali. Ontem a gente passou por uma experiência lá também nesse treinamento ali. Tava encerrando a palestra. E ele falou assim, olha, vocês têm a oportunidade aqui de ter uma mentoria comigo até São Paulo. 2 horas ali falando comigo, diretamente comigo. É 50 mil. Tem alguém aí? Cara, imagina. Eu com a minha mente limitada naquele ambiente, né? Alguém falar isso. Eu falo, cara, o que vai fazer? Levantou uns 15 assim, cara. E saíram correndo, disputando aquilo, cara. Falei, meu Deus, como que eles têm isso? Eu quero acessar isso, sabe? Esse querer investir em si mesmo, e não, cara, não é 50 mil. Pra mim é que a gente olha no valor, né? Sim. A gente vê um valor. E eles estão vendo a oportunidade de talvez destravar algo muito maior do que os resultados, né? Isso. Os resultados na frente. Então isso te eleva, isso te faz habitar em ambientes que, não sei se isso é redundante, habitar em lugares que te elevam a frequência, fazem com que tu continue avançando, né? Às vezes a farmácia não precisa estar só no local, no físico. Ela pode estar no online, no digital, numa entrega, num serviço, em algo que consiga estar abrangendo outras coisas. Né? Pensar fora da caixa é algo que às vezes muda o jogo. É que eu falo geralmente por mim, não, a gente tá muito parado, temos que agitar um pouquinho mais. Tem que ter um desafio. Tem que ter, porque senão a gente fica acomodado. Sim. Né? Então precisa, todo dia a gente tá em busca de algo novo. E o cérebro, ele tá programado para ficar na zona de conforto. Zona de conforto e prazer, é isso que ele quer, sobreviver. Então, quanto mais tu se desafia, mais tu cresce. Cara, depois dessa história maravilhosa que vocês trouxeram pra gente, conseguem dar um conselho pro pessoal que tá empreendendo, tá nesse ramo de farmácia, ou até quem mesmo não tá, mas tá mexendo com empreendedorismo? Vocês conseguem dar um conselho para esse pessoal? Não tenha medo. Acho que acima de tudo, se você tem desejo, você tem sonhos, coloca ele no papel. Faça um projeto de vida. Eu tenho certeza que a gente às vezes se limita aos nossos medos. Mas se Deus tem algo especial para sua vida, Deus tem uma vida de empreendedorismo para você, Ele vai abrir portas. Ele vai te dar ferramentas e vai fazer você entender aonde você vai chegar. Então não tenha medo, tenha muita fé, convicção em Deus. Sem Ele a gente não consegue dar um passo. Às vezes a gente quer ir para a força do nosso próprio braço e a gente não consegue. Mas tudo aquilo que a gente apresenta diante de Deus, com confiança, com fé, com dignidade. Eu uso a palavra dignidade porque Deus, Ele nos conhece. E não adianta a gente querer enganar a Deus. A Deus a gente não engana. A gente pode enganar com palavras as pessoas que estão aqui. Deus, Ele conhece e nos esquadrinha. Então, se você tem um desejo de empreender seu próprio negócio, você ama fazer isso, vá, confie, ore a Deus, tenha transparência e vá, não desista. Quem sabe pode passar 5 ou 10 anos e você se arrepende porque você não deu o primeiro passo. Então, dê o primeiro passo. Siga em frente, vai embora, para frente. Legal. Gravei um vídeo hoje, falando sobre isso daí, dar o primeiro passo, mas não tive coragem de postar. Editei tudo e faltou o primeiro passo. Eu falei no vídeo e faltou o primeiro passo. Olha só. Que coisa, né? Primeiro passo. E você, Elaine, tem um conselho pra gente? Então, o meu é não deixar o desafio te paralisar. Né? Quando a gente deixa o desafio paralisar, a gente não avança. Então, dar a volta por cima, né? Colocar sempre, eu priorizo Deus, porque é a nossa base,
E, né, com ele a gente vence. Sem ele é difícil. Então, seguir os princípios, né? A gente é muito uma família que segue princípios. E isso que é a nossa base, né? Isso já é uma cultura de casa mesmo, de pai, de mãe, né? Que a gente traz. Eu trouxe para minha casa, o Hermínio, né? Entrou junto. E é o que dá certo, né? É os princípios, é a transparência, como o Hermínio já falou, a concordância. Essas são as ferramentas que a gente usa muito lá em casa, muito na empresa. Transparência, concordância e Deus acima de tudo. Top, top, top. Galera, se tu tem uma ideia de negócio, eu aprendi isso ontem, cara. Na verdade, tem um tempo, né, que a gente aprendeu, mas ontem foi muito claro. Uma ideia é como uma semente. Se ela tá no teu bolso, se ela tá na tua mão, ela não vai germinar, ela não vai crescer. Taca-lhe essa semente no chão, numa terra próspera, numa terra que aquilo ali vai fecundar, aquilo vai brotar, vai germinar e vai crescer. Vai ter o seu tempo, vai ter o seu processo, mas uma ideia na tua mão ou no teu bolso, ela não cresce. O primeiro passo, como é que falou ali, tem que ser dado, não adianta. Se tu não dá, a semente vai ser só uma semente. Vai ser uma ideia, né? Vai ser só uma mais uma ideia no papel. É isso aí. Hermínio, Elaine, eu quero agradecer vocês por ter transbordado, né, a experiência de vocês. Quero desejar que Deus continue usando vocês no reino, curando muitas e muitas famílias e muitos casais aí. Através de vocês aí o reino seja transmitido, né, de forma amorosa e de forma abundante em todas as pessoas que tiverem oportunidade de conversar com vocês. Amém. Que Deus prospere muito o negócio de vocês e que vocês vá muito longe aí nesse ramo. Queria agradecer também a oportunidade de estar conversando com vocês e aprendendo. Que Deus abençoe, como o Milker já falou, né? E muito sucesso. E que venha a próxima Farmas News. É isso aí. Posso te lançar um desafio ali? Manda. A Farmas News está completando agora, dia 25 de abril, 15 anos, né, de nascimento. Nasceu a Farmas News dia 25 de abril de 2010. Então, para você que está assistindo, né, Estrutura Cast, vai lá na página da Farmas News, drogaria.farmasnews, siga a página e mande lá no direct. Eu assisti Estrutura Cast. Nós vamos lançar lá um desconto especial para você, um prêmio legal lá para você que nos seguir e você que comentar lá no direct com a gente, tá bom? A gente é muito grato e muito honrado por poder, nesse dia, né, tão especial, ser marcado aqui por vocês, né, estar aqui com vocês. A gente aprendendo também com isso aqui, isso aqui é tudo muito novo pra gente. Mas, obrigado a Milker, obrigado Mike pelo esse momento, por esse espaço. Obrigado a minha esposa, porque nós estamos aqui porque a mulher disjuntora esteve ao meu lado. Então, muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês grandemente e que possamos servir ao reino cada dia mais. Então, eu só quero agradecer a Deus, né, por nos ter o privilégio de estar aqui. E quero agradecer ao meu pai, porque se não fosse ele ter dado o início lá há 40 anos atrás, né, não ter aceitado o desafio de empreender numa farmácia, a gente não estaria aqui, quem sabe. Então, seu Gilson, eu te amo muito, quero te agradecer. Obrigado. E agradecer vocês também pela oportunidade. Foi um prazer, um desafio que venci. Legal, cara. Gilson, obrigado, cara, por nunca ter desistido, né, por ter sido referência aí no Itinga, em Araquari aí por muitos anos e ainda vai continuar, acredito, que por muitos anos. E é isso aí. Galera, muito obrigado por ter assistido até aqui. Não esqueçam, agora tem um QR Code aqui dos nossos patrocinadores. Quer falar com eles, quer um produto de serviço? Lê o QR Code aqui, já fala direto com eles ali, já fala assim, ó, vim do Estrutura e quero meu desconto. Já manda pra eles aí. Beleza, galera? Até o próximo episódio. Valeu! Valeu!